Todas as outras civilizações na história da humanidade também praticaram escravidão de alguma forma. A conversa não é particularmente interessante, para ser sincero. Olha, alguém teria transportado, assim que tivesse a tecnologia, sabe, centenas de milhões de africanos para o seu país para criar plantações de açúcar ou, sabe, plantações de algodão. Isso não é verdade. Mas foi exatamente isso que o mundo islâmico fez, expandindo-se de uma pequena região para conquistar o sul da Europa e o norte da África. Essa história sobre o mundo islâmico é falsa. Espere um segundo. E não só isso, transportar mais africanos da África subsaariana para o mundo árabe do que as potências ocidentais juntas. Este homem simplesmente destruiu todo o painel. Dá uma olhada. Você gostaria que todas as outras nações se tornassem tão ricas quanto o Ocidente? Você gostaria que elas se tornassem tão democráticas quanto o Ocidente, Yannis? Por que não? Vou responder com um exemplo relacionado ao que Constantinos mencionou. Que, você sabe, a ralé lá fora do Ocidente, está morrendo de vontade de vir para as nossas terras e, portanto, isso significa que somos civilizados e melhores. Bem, considere a República Democrática do Congo. O rei da Bélgica criou uma colônia escravagista lá por 30 anos, depois foi assumida pelo Estado da Bélgica por 40 anos. Durante a independência, a CIA matou o primeiro presidente deles. E agora, hoje em dia, a Glencore, uma das nossas grandes corporações, está minerando todo tipo de derivados de cobalto e assim por diante, sem dar nada ao povo da República do Congo. Eu gostaria de viver no Ocidente, que não vive às custas de outras pessoas, que depois ainda denigre dizendo que são ralé, e você quer vir para um jardim bonito. E é por isso, sabe, que o nosso sonho é impedir que você venha, que é o seu sonho. Ok, não, mas de certa forma. Mas o objetivo final, quero dizer, seria que se vocês conseguissem, as empresas de mineração não fariam o que fazem em outros países e esses países se desenvolveriam. Só estou me perguntando se o sonho é um mundo multipolar. Muito sim. O sonho é ter cooperação, solidariedade e desenvolvimento genuíno de todos que vivem neste planeta. E também a terra do leite e mel. Precisamos disso. Então, Constantin, é isso que você também diria? Temos apenas 1h e 40 minutos. Então, deixe-me ser breve. O mundo multipolar, você deveria dizer isso? O mundo multipolar é uma ideia atroz cujas consequências serão exatamente as mesmas que temos quando vemos um mundo multipolar dentro de um país. Esse país é o México. O México é controlado por um grande número de cartéis. E quando um deles é eliminado, o que acontece é uma luta caótica por domínio novamente. E o mundo multipolar inevitavelmente levará a uma conflagração, porque alguém precisa estar no topo. É inevitável. E alguém tem que estar no topo. Sabe, o ponto do Yannis sobre cooperação é totalmente maravilhoso, mas a melhor maneira de prever o comportamento humano é olhar para o comportamento humano no passado. Quando foi essa grande era em que todos simplesmente pediam ao governo para trazer de volta a escravidão? Por quase todas as sociedades há 200 anos atrás tinham escravidão. Já que estamos falando de escravidão, posso responder ao que Yannis tem dito repetidamente, na verdade? Acho importante fazer isso. O que ele disse no palco durante sua apresentação é totalmente verdade, que muitas das riquezas das sociedades ocidentais são produto dos recursos que foram retirados de outras partes do mundo. O que eu temo que essa análise deixe de lado, o que está faltando nessa análise, é o fato de que naquela época, assim como hoje, o mundo inteiro estava competindo exatamente nesse mesmo modelo. A única razão pela qual as potências europeias conseguiram ser tão eficazes quanto foram é que elas tinham tecnologia superior. Isso não é verdade. A China tinha uma tecnologia muito mais avançada. E eles não eram imperialistas. Yannis, um segundo. Eu vou deixar você responder, mas vamos deixar Constantine concluir o argumento. Está correto, factualmente. Temos 1h e 40, eu acho. Só a Europa que tentou destruir para anexar. Sim. É, certo. Nós apenas começamos. Constantino é demais. Também sou um pouco grego, então isso é violência de grego contra grego. Vá direto ao ponto, porque senão, bem... Vou precisar de tempo para chegar ao ponto, especialmente se for interrompido. Então, todas as outras civilizações na história humana praticaram a escravidão de uma forma ou de outra. Outras civilizações, incluindo nativos americanos, também escravizavam uns aos outros e quem podiam.
O comércio de escravos árabes do Oriente Médio através do deserto do Saara foi pior e durou mais do que o tráfico transatlântico de escravos. E todos os outros grandes impérios da história tentaram praticar a escravidão ao máximo de sua capacidade para fazer exatamente o que Yannis corretamente acusa as potências ocidentais de fazerem. O Ocidente teve mais sucesso nisso por ser tecnologicamente mais avançado e conseguir transportar pessoas pelos oceanos como nenhuma outra civilização da época. Então, sim, é verdade que a história ocidental é de colonialismo e escravidão, mas isso só aconteceu porque éramos melhores nisso do que outros povos. Essa é a única razão de estarmos onde estamos. Só para continuar, eu já vou falar com você em 1 minuto, mas só para voltar à pergunta específica. Sim. Devemos buscar um mundo multipolar? Você diria, veja, vivemos em um mundo competitivo. Vamos apenas competir com todos os outros. Eu diria que o melhor mundo é um mundo estável. E o arranjo que temos há algum tempo proporcionou um dos melhores períodos da história da humanidade desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Agora, por que isso foi para o Ocidente? Bem, eu argumentaria que bilhões de pessoas ao redor do mundo foram tiradas da pobreza nesse mesmo período, além do benefício para o Ocidente. Agora, isso é sustentável? Bem, acho que essa é a questão sobre a qual estamos discutindo. Não sei se isso é sustentável, mas meu argumento e o motivo deste debate sobre a escravidão é que considero os valores ocidentais. Não acho que devamos impor isso ao povo do Iraque e do Afeganistão à força, como alguns líderes tentaram, mas esses são os melhores valores para quem quer viver no Ocidente. E devemos mantê-los o máximo que pudermos. E então outras pessoas podem querer adotar essa visão de mundo também. A conversa não é particularmente interessante, para ser sincero. Olha, alguém teria transportado, assim que tivesse a tecnologia, centenas de milhões de africanos para o seu território para criar plantações de açúcar ou, plantações de algodão. Isso não é verdade. Mas foi exatamente isso que o mundo islâmico fez. O mundo islâmico expandiu-se de uma pequena parte de terra para conquistar todo o sul da Europa e todo o norte da África. Isso é uma história falsa sobre o mundo islâmico. Espere um segundo. E não só isso, transportaram mais africanos da África subsaariana para o mundo árabe do que todas as potências ocidentais juntas. Ok, veja. Não podemos resolver isso agora, mas quero apenas fazer uma observação por causa de outra coisa que Constantino disse. Olha, a crise de 2008 realmente reduziu a renda per capita em todo o Ocidente, mas pelos motivos que eu já apresentei. Austeridade para todos, exceto para os financistas. Isso não teve nada a ver com migração no seu discurso. Você fez parecer que foi a imigração que criou os problemas? Não, a imigração foi totalmente irrelevante para a crise de 2008, foram os banqueiros que criaram aquilo. A junção de afrouxamento quantitativo e austeridade permitiu que as pessoas preenchessem as lacunas. Ok, pausa. Só queria dizer que concordo com Yannis sobre isso e não sugeri que a imigração causou a crise financeira de 2007. Sugeri que nossa dificuldade de recuperação ocorre porque políticos trazem trabalhadores de baixos salários para aparentar crescimento do PIB quando isso não é real. No entanto, posso só abordar esse ponto sobre os refugiados? Primeiramente, a maioria das pessoas que estão vindo em pequenos barcos não está vindo com seus bebês. São, em sua maioria, homens jovens, em primeiro lugar. Em segundo lugar, essa ideia de que a maior parte dessa imigração é baseada na fuga da guerra é simplesmente incorreta do ponto de vista factual. A maioria das pessoas, inclusive quando são questionadas, dizem que estão vindo para os Estados Unidos, por exemplo, pela fronteira sul, em busca de uma vida melhor. E eu também faria o mesmo. Não é? Eu também faria isso. Mas os países precisam de fronteiras. Eles nunca te contam sobre isso, eles nunca falam sobre isso, mas essa é a verdade. Não é só o Ocidente que é o problema com a escravidão, o colonialismo. Na verdade, é o Oriente. E o Oriente fez muito disso. E por algum motivo, não falamos sobre isso. Não falamos sobre o tráfico de escravos árabe. Não falamos sobre a conquista islâmica. Nunca é mencionado. O Islã é uma religião de paz. Então por que Maomé era um senhor da guerra? Sabe, ele está apenas tocando em assuntos que muitas pessoas não gostam de mencionar. E isso é algo que inverteu a realidade. Outro exemplo de inversão da história é o conflito entre Israel e Palestina. Do nada, eles criaram essa identidade falsa dos palestinos e disseram que ela tinha milhares de anos, quando na realidade ninguém se identificava assim até os anos 1960, ninguém se identificava. Se você olhar para a bandeira palestina, na verdade ela se parece exatamente com a primeira bandeira palestina. Ela parecia exatamente com uma bandeira israelense. Se você olhar para a seleção nacional de futebol da Palestina,
Eram vários nomes judeus e várias pessoas judias que faziam parte desses times. Era basicamente uma Palestina judaica, mas, por algum motivo, a história foi invertida e isso se tornou um problema que foi criado e transformado em um inimigo completo do povo judeu. E as pessoas começaram a se identificar. E você tinha Yasser Arafat e muitas dessas outras pessoas que basicamente enganaram todo mundo. E agora as pessoas árabes israelenses se identificam como palestinos. Só uma rápida digressão aí. Então é assim que você vê que a história pode ser completamente invertida em questão de décadas. Em poucas décadas eles viram toda a história de cabeça para baixo. Agora as pessoas enxergam isso de outro jeito. E com a internet hoje em dia, você pensaria que a informação estaria muito mais disponível, que muitas pessoas saberiam sobre o comércio árabe de escravos e você sabe a história judaica na terra de Israel há milhares de anos. Mas não, por algum motivo a informação é menos acessível por causa de todo esse mundo estranho de conspirações em que vivemos. Tudo é questionado. E você sabe, muitos odeiam a grande mídia, e eu também não gosto deles. De certa forma, eles eram meio que uma barreira contra a completa loucura. Isso explodiu com o advento das redes sociais e o surgimento de, você sabe, jornalistas independentes que por algum motivo assumem para si o papel de contar verdades sem qualquer evidência e as teorias da conspiração proliferam. Então, só para retomar, é assim que você vê que a história pode ser invertida e as pessoas podem esquecer os erros de algumas pessoas. E os outros, os chamados erros de outras pessoas, podem ser completamente inflados e, você sabe, hiperbolizados a ponto de ficar, não é a versão do que realmente aconteceu naquela época. Para mais, inscreva-se no canal. Se quiser nos ajudar a fazer mais desses vídeos, você pode acessar buymeacoffee.com/JewishUncensored. Obrigado por assistir e até a próxima. Se você acredita no que fazemos aqui no Jewish Uncensored, considere nos apoiar de diferentes formas. Você pode nos apoiar financeiramente acessando buymeacoffee.com/JewishUncensored, buymeacoffee.com, JewishUncensored. Você também pode acessar nossa nova loja de produtos, israeluncensored.com, onde acabamos de lançar vários itens novos. Além disso, para ter acesso a conteúdo exclusivo, você pode ir até a aba de assinaturas neste canal e se tornar membro por lá. E por fim, você pode compartilhar este vídeo com familiares e amigos para espalhar essa mensagem pelo mundo. Muito obrigado pelo seu apoio.